Eu sou Gabriel, eu fui expulso de casa por ser LGBT e essa é a minha história. Sou Gabriel, tenho 24 anos, sou transgênero em processo de transição há 6 meses. Moro em São Paulo desde 2016, nasci em Caraguatatuba e vim pra cá para estudar jornalismo. Fui expulso de casa aos 16 anos, na época por ser homossexual, e agora não tenho contato com minha mãe desde o período de transição há 2 anos para trás também. Minha mãe, ela sempre foi muito rígida comigo, nós nunca tivemos uma amizade, uma aproximação. Ela é uma ótima pessoa, me deu uma boa educação, e só que a gente nunca teve essa aproximação, né, de filho e mãe, então eu nunca contei muitas coisas que aconteciam na minha vida pra ela. Na verdade, ela descobriu com 16 anos que eu era homossexual na época, mas eu já tava nesse processo desde os 13 anos, mais ou menos, escondido dela. Ela descobriu porque eu levei a minha então ex-namorada pra dormir em casa como minha amiga. E aí, no outro quarto, ela ouviu a menina falando comigo, não entendi direito o que aconteceu, mas no outro dia de manhã ela brigou muito comigo, falou que não aceitava, que preferia que eu morresse, que era uma decepção pra vida dela. E aí foi o dia todo brigando, a menina foi embora. Aí quando chegou a noite, ela juntou todas as minhas coisas numa sacola, me deu um tapa no rosto e falou: vai embora, eu não quero mais contato com você. Tinha 16 anos e às 11 da noite eu liguei pra minha irmã. Minha irmã também estava se mudando da casa dela. E foi um sufoco mesmo. E eu fiquei na rua um período. E dormi na casa de uma amiga, juntei todas as minhas coisas. E no outro dia de manhã eu fui morar com essa menina. E ali a gente perdeu o contato durante uns meses, né? Na verdade, antes da gente perder o contato, eu pedi pra ela assinar a minha rematrícula na escola. E foi... Nossa, isso pra mim foi péssimo, porque ela chegou no ônibus da manhã, eu fui morar na cidade vizinha, né? E eu falei: por favor, só assina a minha rematrícula. Eu sei que a senhora não quer me ver, não quer falar comigo, mas eu quero muito terminar de estudar. Você sabe que eu sempre gostei disso. Meu sonho era fazer uma faculdade. E ela falou: onde é a escola? Aí eu levei ela até a escola e quando a gente voltou, falei: o próximo ônibus agora é 4 da tarde, né? Que era uma cidadezinha chamada Lagoinha, do lado de São Luís Paraitinga. Falei: você quer tomar um suco comigo, alguma coisa na padaria? Ela falou: não, eu nunca mais quero ver você, pra mim você morreu. E aí foi um período mais ou menos de 1 ano e meio a 2, sem nenhum contato com ela. E aí eu me separei dessa menina, né, um tempo depois. E aí ela retomou contato comigo, porque o meu irmão foi pai e as meninas nasceram gêmeas e minha cunhada precisava de ajuda. E aí eu voltei com contato com ela, a gente passou a conviver durante um tempo. E minha mãe, ela sempre impôs muitas coisas em mim. E para eu ter ali a amizade dela, eu precisava dançar conforme a música dela, me vestir como ela queria, falar como ela determinava que eu deveria falar, ouvir as músicas que ela gostaria que eu ouvisse. Tanto na minha infância mesmo, eu nunca tive o mesmo contato com tudo que minhas primas tiveram com mídia, por exemplo. E arrumei um trabalho, só que eu já não queria mais ficar ali, que era uma cidade do interior, né? Eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, eu queria sair de lá. Eu morava em São Luís do Paraitinga. E eu conversando com uma amiga minha, que ela fazia faculdade aqui em São Paulo, e eu perguntei pra ela se era muito difícil, né, fazer uma faculdade aqui. Ela disse que não, que me ajudaria. E aí quando eu falei pra minha mãe em 2016 que eu tava vindo embora, nossa, foi uma loucura, uma loucura. Ela ficou muito brava comigo, falou que isso ia destruir minha vida, que eu ia me perder em São Paulo, que era a pior escolha da minha vida e eu tava vindo pra fazer uma faculdade. Não conseguia enxergar nada de ruim nisso.
É que porque eu não conhecia São Paulo, eu nunca tinha ido até uma metrópole ou qualquer coisa do tipo, né? Sempre ali em São Luís. Conhecia no máximo São José dos Campos. E aí eu vim e a gente rompeu um laço durante um tempo. Porque ela não aceitava a minha escolha para fazer faculdade. Eu fiz jornalismo, ela queria que eu tivesse feito direito. E ela também não aceitava o fato de eu ter vindo para São Paulo. Isso para ela foi uma grande decepção na época, que foi o que ela falou. E aí depois que eu vim para São Paulo, eu tentei manter um vínculo com ela, porque eu sempre pensei assim, é a minha mãe, eu não posso abandonar, eu não posso deixar de lado. Eu preciso de alguma forma manter ela na minha vida. E aí nós tivemos aos poucos um processo assim, retomando um contato. Ela veio para São Paulo, viu onde eu estava morando, conheceu os meus amigos. E aí a nossa relação durou mais ou menos assim, entre aspas, saudável, né? Um ano, o primeiro ano, mais ou menos, quando eu cheguei em São Paulo. E aí foi quando eu conheci a Umbanda, que novamente a gente se desentendeu, né? Ela criou novamente um conflito, disse novamente que eu era uma decepção para ela, que isso não era vida, que eu tava destruindo a minha vida e tudo mais. E aí ela se acostumou um pouco com a ideia da Umbanda, também ela se acostumou um pouco com o homossexualismo e durante uns 2 anos, mais ou menos, com muitas tentativas da minha parte em manter ela na minha vida, a gente conseguiu um vínculo muito frágil. Era assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Não era uma amizade de mãe e filho, nunca foi. E aí, agora no meu processo de transição, que eu iniciei há 6 meses, já tem, na verdade, um tempo que a gente não se fala, mas agora ela diz para os meus parentes que para ela eu já morri, que ela nunca vai me aceitar como filho, que ela nunca que eu nunca vou ter o amor dela, o apoio dela, esse tipo de coisa. Na verdade, a minha família por parte de mãe é evangélica, então eles não apoiaram diretamente ela, né? Porque, nossa, mas você não pode virar as costas assim, né? Mas ninguém me procurou, ninguém quis saber como eu estava, com exceção da minha irmã, que a gente não cresceu junto, porque meus avós pegaram os meus irmãos para criarem. Mas a gente sempre tentou ter uma amizade. E ela perguntava como é que tá, se tá precisando de alguma coisa. E na época também o meu pai ficou muito chateado. Meu pai, a gente tem um vínculo muito forte de amizade, mas ele ficou muito chateado com tudo que aconteceu, então ele também não me deu muita atenção a respeito disso. Raras vezes a gente se falava. Eu virei adulto com 16 anos, sem um apoio familiar. Depois de um período, eles passaram a entender um pouco mais a homossexualidade. E por mais assim, eu não quero ver nunca na minha frente, eu não aceito você assim, eu não te respeito, mas você é da família, então vamos falar com você. Mas da transição pra cá, muita gente me criticou muito, muita gente se afastou. Alguns manteram o mesmo pensamento, não te aceito, não te respeito, mas tá, né? Não posso abrir mão de você. Diferente do meu pai, que mesmo com todas as dificuldades, até de entender mesmo todo esse processo que tem acontecido comigo, eu não vou abrir mão de você, e a gente tá cada vez mais próximo. Durante muito tempo foi muito difícil pra mim, eu não conseguia falar dela sem chorar, de me desequilibrar totalmente. Eu senti muito, muito mesmo, porque eu sempre me esforcei muito pra ser um bom filho e eu nunca achei justo da parte dela. Isso sempre doeu muito em mim e refletiu muito em todas as áreas da minha vida, no sentido de ser uma pessoa extremamente insegura, de ter medo de me relacionar, de ter
um desequilíbrio, um descontrole gigante, assim, emocional. E tudo isso mudou com a transição. Foi que eu entendi quem eu sou e que eu preciso ter força por mim. Eu preciso lutar por mim, eu preciso vestir a minha camisa, acreditar em quem eu sou. E, infelizmente, com ou sem o apoio dela, sem o apoio dela, né? Infelizmente, sem o apoio dela, eu aprendi a lidar muito com isso após a transição. Parece que eu encontrei algumas respostas, porque por conta dessa imposição dela, eu vivi a minha vida com uma síndrome de rejeição, assim. Eu achava que todo mundo ia me rejeitar, ninguém ia gostar de mim, e eu precisava agradar todo mundo de todas as formas. Eu precisava abrir mão de mim muitas e muitas vezes para encaixar na vida das pessoas. E até quando eu tive esse entendimento de ser trans, eu pensei que na verdade eu só queria ser outra pessoa porque eu não tinha o amor dela. Talvez sendo outra pessoa, fugindo daquela pessoa que sempre foi rejeitada, eu poderia estar melhor comigo mesmo e em todas as áreas da minha vida. E aí eu descobri que na verdade não, eu não tinha que ser outra pessoa, na verdade, eu tinha que ser eu. E a partir daí eu consegui me colocar no centro e entender que esse nosso desentendimento não é culpa minha. E que eu preciso viver a minha vida da melhor maneira. E tá aqui lutando por mim. E a Umbanda, ela me ajudou muito a equilibrar os meus pensamentos e, de certa forma, entender ela como um ser humano que sente, que sofre, que chora da maneira dela. Ela não pode me corresponder nas minhas expectativas como um filho, porque é muito difícil você conseguir um trabalho ou me formar e não ter ela pra ligar e falar: nossa, deu certo, consegui isso. Ainda é muito difícil pra mim. Mas, de modo geral, eu aprendi que ela também é um ser humano e que um dia ela vai olhar pra todo esse tempo que a gente tá perdendo e falar: poxa, nada a ver, né? Eu poderia ter sido mais compreensivo com você, eu poderia ter vivido mais tempo do seu lado. E é um tempo que a gente tá perdendo. E por quê, né? Eu sou quem eu sou uma pessoa digna, uma pessoa que respeita e se dá o respeito, uma pessoa que sempre buscou e lutou pelos seus sonhos, uma pessoa extremamente corajosa em vestir a minha camisa e falar: não, eu sou diferente, eu vou seguir por um caminho diferente, custe o que custar, eu vou me esforçar. E se eu tiver que abrir mão de tudo por mim, eu vou abrir. E ela não vê nada disso. Pra ela é só um projeto que deu errado e que é melhor fingir que não existe mais. Eu não consigo odiá-la. Acho que a gente passou por muita coisa junto antes de nos separarmos e a gente sempre venceu tudo. E não tem porquê ela escolher isso, esse conflito, esse distanciamento. E a gente tá perdendo tempo. Que amanhã ela pode não estar aqui, ou eu não estar aqui. E que não fez diferença nenhuma brigar. Só fez a gente sofrer. Eu não vou mudar, ela talvez também não vá mudar. E é isso, é um tempo que a gente tá perdendo. A vida tá acabando e a gente não se abraça já tem anos. A gente não se vê, não se fala pessoalmente. Quando a gente troca uma mensagem, nem parece que é uma relação de mãe e filho. Eu sou trans, eu sou um ser humano. Não sou menos que ninguém. E eu te amo. Eu sinto muito. É muito difícil você não ser aceito, você não ser amado, mas
se valoriza, procura estar bem com você mesmo, procura se dar uma chance de seguir em frente, de buscar os seus objetivos e não se apegar em mágoa, em raiva. É tudo muito difícil, mas um dia a dor vai diminuindo, você aprende a conviver com ela. É um desafio. Todas as informações, todo o conteúdo que você tem sobre a comunidade trans tem sempre um índice de assassinato, de violência, de transfobia. E a gente é muito desamparado nesse sentido de segurança, também de oportunidade. A gente é muito refém de um senso comum, de um pensamento preconceituoso e que desvaloriza quem a gente é, de um modo geral, no trabalho, na escola, na faculdade, no estado. Os nossos direitos mínimos que já temos conquistados, ainda assim são direitos que exigem da gente assim muito empenho para conseguir, que é retificar o nome, que é acesso à terapia hormonal. É tudo ainda muito difícil pra gente, porque as pessoas que têm esse preconceito, elas não estão nem aí pra quem tá do outro lado. Elas vão olhar pra você com o rosto, vão ver o seu documento de outro e não vão pensar duas vezes pra te magoar, pra te destratar, pra ser mal educado com você. E isso é muito difícil. E falando também desse apoio emocional, a gente se apoia uns nos outros. Todo mundo é muito unido, todo mundo conversa, todos os meninos trans, todas as meninas trans. Porque falta o apoio emocional da família, dos amigos, que durante o processo é muito difícil para todo mundo. Então, eu sou muito privilegiado que eu conquistei grandes amizades que, por mais que não entendam, estão ali do meu lado. Mas eu sou uma exceção. Tem muita gente sofrendo sozinho. É muito difícil mesmo. Seja forte. Tenha coragem. Não abra mão de você. Ah, minha amiga não quer mais falar comigo. Minha irmã não quer mais falar comigo. É difícil, dói, mas vai em frente. Porque cada dia que você conquistar uma mudança a mais na sua vida, você vai ver o quanto isso é suficiente, o quanto vale a pena. E as coisas boas vão acontecer com você. Você vai encontrar pessoas que vão te respeitar, que vão te dar uma chance, que vão confiar em você. Torne todo esse processo o mais leve possível que você conseguir. Não odeie o seu corpo, não odeie o seu nome, não tenha vergonha de dizer que você é trans. Tudo isso é muito difícil. Procure passar com mais amor possível por tudo isso. O amor por você, amor por quem você foi, amor por quem você está se tornando. Mas não desista. Cada conquista é uma conquista, não importa o tamanho.